Boa noite, então, a todos. Eu sou a Karina, para quem não me conhece. Vou contextualizar um pouco na noite de hoje. Esse Setembro Amarelo, então, é sobre essa conscientização da saúde mental, né? Na semana passada, a Sônia abordou o tema de o viver vale a pena. E como ela abordou mais o sentido de despertar, né, o comportamento das outras pessoas, de nós estarmos atentos, né, a sinais de saúde mental, de como a gente pode auxiliar um amigo, um indivíduo, um familiar. Eu achei melhor trazer uma abordagem um pouquinho diferente na noite de hoje. Então, a primeira coisa, como ela é do Brasil, ela acabou não sabendo quais os serviços disponíveis na Austrália. Então, eles estão aqui, para quem tiver curiosidade, pode tirar uma foto, pode só pegar, eu imprimi algumas versões. Acredito que a maioria já tenha, né, uma ideia, mas só para vocês é, lembrarem, né? Tem a linha Lifeline, tem o Suicide Callback Service, tem o Kids Helpline, tem Men's Line Australia, Beyond Blue, e esse foi só uma pesquisa rápida no site do governo, acredito que tenha bem mais órgãos ainda disponíveis. Então, só para complementar a última palestra. Hoje eu vou começar, então, o tema saúde mental, e a base hoje não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, não foi o Livro dos Espíritos, foi o projeto do Haroldo Dutra, que é chamado de Odisseia. Então, achei interessante porque traz uma parte mais prática assim, desse conceito de saúde mental, de trabalhar de forma mais plena como que a gente pode viver a nossa vida. Para quem tiver mais curiosidade, então pode, né, Google, projeto de ceia do Haroldo Dutra, e a ideia principal, ele trabalha em sete diferentes áreas de como alcançar a vida plena. Começando um pouquinho com epidemiologia, mas não ficando muito chato, porque é segunda noite, a ideia é só a gente ter essa noção, né, de que as estatísticas são muito altas em relação a transtornos mentais. E elas estão aumentando, né? Acho que teve um boom ali em relação a quando a mídia social foi inventada. Se vocês lerem estudos, né, com adolescentes, por exemplo, os índices são bem maiores de suicídio, de transtornos mentais, de ansiedade, principalmente depressão, quando a mídia social os programas, né, os apps foram inventados. Então, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de Facebook, a gente está falando agora tem o TikTok, tem o Snapchat, todos esses grupos, né? Eles acabam passando a informação muito fácil, tem vários benefícios, né, da globalização, da gente estar conectado, a gente poder conversar com as nossas famílias, etc. Mas também tem o outro lado do mostrar as pessoas mais felizes o tempo todo, de mostrar mais o corpo, né? De ter mais essa questão de sensualismo, de sedução, etc. E isso, para quem está se desenvolvendo, né, nível cerebral e comportamento, tem uma importância muito maior, né? Então, é só a gente pensar na nossa adolescência, se a gente tivesse contato com esses apps, com esses aplicativos, como será que seria, né? Eu ainda estava brincando de Barbie, de boneca, bem diferente das adolescentes na cidade, né? Sei lá, de 13, 12, 14, 15 anos. Então, as estatísticas são altas. Aqui na Austrália e nos Estados Unidos, em torno de 1 a cada 5 pessoas tem algum transtorno mental. E aí, transtorno mental pode ser uma simples ansiedade, mas de forma mais repetida, né? Que ela acaba sendo um pouco mais constante, cada dia ou cada várias vezes na semana, ou tantas vezes por mês, ela vai aumentando ou não. Pode ser a depressão, pode ser outras questões mais relacionadas à bipolaridade, etc. No Brasil, as estatísticas demoram mais tempo para entender. Então, só para a gente falar sobre isso, né? Os números são altos, a gente sim tem que falar sobre isso. Acho que um ponto positivo, não falando só dos negativos ou das dificuldades, é que se está mais comum, né, nas escolas, nas empresas, falar sobre saúde mental, né? A gente vê aí vários projetos ao longo de diferentes níveis do governo ou da sociedade, da comunidade. Então, a gente acho que tem uma abertura maior hoje em dia para falar com um amigo, com um familiar, apesar de ainda
de termos alguns tabus, está um pouquinho mais fácil, está um pouquinho mais factível, mais acessível essas informações e essa conversa. Esse é um ponto positivo. Se a gente por que será que esses transtornos mentais começam? Qual é a causa, né? A gente não pode ser simplista e falar a causa é essa, né? Porque normalmente não é, não existe uma causa, né? São vários fatores combinados que vão levar ao desenvolvimento da doença. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Às vezes a gente desmistifica, ou a gente fala, é genética, minha mãe, minha avó, mas é um pouco mais complexo, né? E aqui, como a gente está num grupo espírita, eu poderia somente focar no espiritismo, mas eu acredito que não seja o mais correto a se fazer, visto que as causas são múltiplas, né? Então a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais holístico, né? Senão eu vou ficar mais na obsessão, é a causa é da outra vida, é o karma. Nossa, o que eu fiz na outra vida que eu tô merecendo essa depressão, essa ansiedade, etc, né? Então acho que é interessante a gente ver um olhar um pouco mais para o todo, ao invés de uma causa só. Uma das coisas que a gente vai estudando no Espiritismo é que a gente tem algumas questões da sociedade moderna que levam ao processo da doença. A questão da social media, né, da mídia social é uma delas, que eu já comentei. A outra tem várias causas, né? Mas uma delas também é essa questão do imediatismo, da gente querer as coisas, também está relacionada à ansiedade, mas a gente querer as coisas, os resultados muito rápidos, né? E a gente está nesse movimento, a próxima etapa, com a próxima etapa, é a próxima, por exemplo, a próxima jornada de trabalho, em busca da próxima meta, da próxima etapa de vida, e aí isso causa um pouquinho de um processo de desencontro com nós mesmos, né? A gente fica um pouquinho desconectado, a gente fica muito focado na meta ou nas coisas materiais. Quando é que a gente vai comprar a casa, ou o próximo carro? E aí tem que mudar tudo, tem que mudar as panelas de casa, tem que mudar, não sei, toalha, lençol, qualquer coisa que vocês pensarem em materiais, a gente às vezes está muito nessa busca da próxima, né? Da próxima compra, da próxima meta. E aí a gente esquece de parar para pensar, opa, isso é tudo material, né? Qual que é o objetivo mesmo dessa vida? Não era melhorar nós mesmos, não era aprender com o outro, né? O que que a gente vai levar dessa vida? Acho que traz aquela reflexão do que como espírito a gente estaria buscando nessa vida e o que, como bem material, não acrescenta muito, né? Todos nós, né, iremos morrer e todos nós não iremos levar os bens materiais conosco, não importa o quanto nós sejamos apegados a eles, né? Então, acho que esse é um fator importante também. Um pouco do excesso da tecnologia, do hábito do descarte. Então, a gente usa muitas coisas, a gente descarta, a gente às vezes não está dando tanto valor porque as coisas são baratas, né? Dependendo ainda do país que a gente vive. Aqui na Austrália, a gente acredita que a gente tem um poder de compra ainda maior do que no Brasil, então as coisas é mais fácil comprar e mais barato comprar um novo do que consertar, né? Algumas coisas. Então, só para a gente ter um contexto, né? Por que essas doenças mentais estão tão prevalentes? Muito provavelmente por essa sociedade moderna, né? A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais acesso à informação, mas a gente também, às vezes, não está sabendo usar isso de uma forma mais segura, mais correta, mais saudável. E aí, a origem, né, do processo da doença, ela está conectada com a nossa mente. Então, a partir do pensamento, é que esses processos, né, mentais vão se tornando mais frequentes e mais não saudáveis, vamos dizer assim. Então, lembrando do poder do pensamento, né? Se a gente estivesse conectado com pensamentos mais elevados, com coisas mais pensando no bem, ou pensando no que eu tenho ao invés do que eu não tenho, ou pensando, poxa, isso aqui não deu certo, mas eu vou tentar da próxima vez. Isso está atraindo, né, mais pensamentos elevados e mais energias positivas e mais espíritos, né, semelhantes com o nosso nível de energia ou não. Ou a gente está atraindo um pouco mais espíritos um pouco menos elevados. E aí, para ser um pouco diferente, não conversei com os trabalhadores da casa. Espero que essa minha ideia seja aprovada, mas se não, eu já peço desculpas de antemão. A gente vai testar isso hoje. Eu queria propor um exercício. Queria que você se dividisse mais ou menos em 3 pessoas, em grupos de 3. Só puxem as cadeiras mais próximas. Pode ser agora, e daí eu já explico qual que é a questão. E aí, quem estiver em casa, a ideia é vocês conversarem entre si.
no -3 ou 4? Ah, fechou, nem fiz conta, não, ficou 2, mas tudo bem. Tudo bem. Como o tema de hoje é como cuidar do jardim da mente, do jardim mental, eu gostaria que vocês dividissem uma experiência, pode ser sua, pode ser de um amigo, pode ser da família, pode dizer que aquele amigo aconteceu isso, aquilo, aquilo. Como que vocês cuidariam ou cuidam do seu jardim mental ou da sua mente? E se tiver alguma experiência espiritual, legal, ainda mais contextualizada com a noite de hoje, mas não precisa ser espiritual se não tiver. E se vocês não souberem, a gente pode projetar. Então, qual que seria o ideal? Como que vocês cuidariam da sua mente? Entre vocês. Quem está em casa pode conversar entre os grupos, entre vocês mesmos, se conseguirem. Hoje em dia, eu acho que muita informação em todos os meios, nos livros, nas escolas. Fácil de pegar a informação, mas difícil de hacer, de interessar. Pensava. E ela que transformou isso na rainha, melhorou. Vamos mostrar amigo dela com relação a isso. Melhorou. Ela acolheu a Kate, a Diana, foi jogada aos leões. A Diana, uma garota de 18 anos, com uma família muito disfuncional, foi abandonada praticamente pela mãe, e foi criada por uma madrasta que não era uma maravilha, bem de contos de fada, e que esperava encontrar uma vida das pessoas, mas também do marido, e ali não encontrou. Foi uma coisa difícil. A primeira entrevista que ela deu... Bom dia, aqui é o Luiz Carlos. Oi, Luiz Carlos. Osmar, tudo bem? Tudo bom, Osmar. Vocês estão apaixonados? Isabel, Pergunta aí. Claro, e ele falou, seja lá o que é amor, que seja um amor. Isso é a resposta para o casal. Então, quem está no grupo? Ó, Luiz Carlos. Esse establishment não deu suporte emocional. Não se falava também em saúde mental. Então é muito importante quando eu penso que... Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, Osmar. Sim. Perfeitamente. Então. Eu na verdade, eu tive um amigo, quer dizer, foi uma pessoa que trabalhou comigo, né? Quando eu era mais novo, já deve ter uns 15, 20 anos. Ele era tipo um gênio, né? Na área de informática, entendeu? E ele veio trabalhar com a gente, veio na cidade que eu morava, fez um serviço, e ele era apaixonado por uma menina, né? E ele falava dela o tempo todo e tal, disse que ia casar e etc. E aí ele foi embora, né? Numa sexta-feira, que tinha terminado o trabalho. Aí no domingo meu chefe me liga e fala assim, olha, o fulano se suicidou. Meu Deus. Eu falei assim, como assim? Com uma certa distância. Ele falou, tal, lembra que a gente falou da menina assim? Eu lembro, tal. Então ele propôs ela casamento. Ela disse que não gostava dele. Aí ele se matou. Aquela conversa que a gente estava tendo lá, que ela trouxe, são dois corpos do rei. O corpo físico, tipo assim, aquela coisa que não dá para você ver, né, na pessoa, que a pessoa disfarça, né? Com aquela intenção de que tem um objetivo, né? E não fala realmente o que sente, né? Então acho que isso é um dos grandes problemas para identificar hoje
as pessoas têm tendência suicida, né, ou teriam perigo de se suicidar, é que às vezes elas escondem por trás de uma coisa que elas gostam. Né? Aí você pensa assim, porque elas gostam de alguma coisa, elas não vão se, né, deixar essa vida porque elas têm alguma coisa que atrai elas, né? Mas, na verdade, elas só usam aquilo para disfarçar todo o ressentimento, né? Todo aquele desamor, né, que elas têm. Foi uma das coisas que eu aprendi e comecei a prestar atenção com o tempo, né? Quando as pessoas são muito fixadas em alguma coisa, se preocupar assim, se aquilo não der certo, né? Qual é o seu plano B, né? O que você faria, né? Se você hoje não está tendo, né, resposta ou feedback daquela coisa que você gosta, né? Que isso aí pode te jogar realmente num caminho de desgosto, né? Próprio, né? Então, isso aí foi uma das coisas que eu aprendi. Essa aí é infelizmente, foi a minha experiência e meu aprendizado. Verdade. Você, por acaso, você esteve em Perth, na Austrália, em alguma cidade, Osmar? Desculpa? Por acaso você esteve na Austrália também? Não, eu moro aqui. Ah, você mora, você está tudo bem. Eu pensei que você estava no Brasil. Não tô não. Eu moro Tá aqui. certo. Eu também já tive aí, eu tive aí em 2012, 2013, 15 meses, né, em Perth. E na época eu li o jornal, tinha aqueles jornais locais, não sei se ainda tem, era muito comum jornal de subúrbio. E havia uma reportagem que em um mês havia tido 3 suicídios, né, de pessoas que tinham problema mental, e que a reclamação dos familiares é que o serviço público não estava dando a devida assistência, né? As pessoas iam lá no emergency, né, que se chama aí, na emergência, eu passava pelo médico aí, cartão e Medicard, né? Um negócio assim. O Medicare. Medicare, exatamente. E não teriam tido um bom atendimento, e aí então eles mandavam de volta para casa e, né, tempo depois a pessoa se suicidava. Em um mês era muito, e eram casos assim, pessoas que eram para estar se tratando e, né? E aí uns médicos rebatiam que não era só tomar remédio e ir no psiquiatra, psicólogo, claro, mas que a sociedade, principalmente a família, eles tinham também a sua responsabilidade no tratamento ali do paciente, né? Seja filho, seja pai, seja irmão, seja mãe, seja marido, esposa, sei o quê. Porque essa pessoa, a grande questão é viver em sociedade, né? Porque claro. ela está se afastando da sociedade, vivendo a bolha dela e sofrendo sozinha, né? Sim. Então, a gente que é espírita, se perceber, a gente, a pessoa está no sofrimento, a gente, não é que a gente está se metendo na vida dos outros, mas de alguma forma a gente tem que arriscar as ideias. Se alguém quiser compartilhar com o grupo todo, só para servir como exemplo, assim, mas se todos estiverem muito tímidos, a gente pula essa parte. Alguém quer dividir alguma ideia de cuidar da saúde mental? Não. Sou primeiro, né? Para puxar a fila. Você pode. Eu acho legal a meditação. Que é o momento que você para, dá uma refletida em você consegue se desligar um pouquinho do mundo externo, focar um pouquinho no que você está pensando. Eu tenho praticado bastante agora, chama Mindfulness, que você vai fazer, focar no que você está fazendo agora, e tentar não ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, com foco naquilo que você está exercitando. Tem me ajudado bastante. Esvaziar o HD um pouco, né? Eu adoro, até estava comentando agora, eu fico ouvindo música de louvor. Então, geralmente as minhas necessidades estão associadas à ansiedade, né? A essa busca incessante de ter tudo controlado. Então eu ponho música de louvor no repeat. Eu fico ouvindo no alto e subindo som, sabe, a Beatriz, assim, ó, eu sou fã e me ajuda eventualmente a me desconectar. Eu acho que só hoje eu escutei umas 3 horas seguidas de música de louvor. Só porque a cabeça já começa a desligar um pouco e às vezes buscar uma sintonia melhor. Legal. A gente falava um pouco dessa questão do autoconhecimento, né? Você tem que saber o que funciona
para você saber o que você faz fazer que vai te desligar do problema ou te fazer focar no que precisa. Para mim é a dança. A atividade física até funciona, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço porque eu fiz. Porque é bom. Mas se eu vou para uma aula de zumba, se o mais estressada que eu tiver, preocupada, eu saio de lá toda zen, porque eu sei que aquilo é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto. E que ativa um tanto de coisa. A gente sabe dançar e fazer atividade física, ativa um tanto de coisa. É importante, né, que ela citou aqui bastante, foi a questão do autoconhecimento, porque você precisa saber o que funciona para você, se a meditação funciona, se a dança, se a música, o que é. Então, acho tentando, né? Então é no erro, experimentando e vendo, poxa, isso aqui não faz muito sentido, ou não gostei muito, né? E a gente vai para a próxima. Legal. E só para quem não tem prática de mindfulness, porque é complicado assim pra gente que é meio agitadinha no começo. Parar, né? Ficar still e tal e prestar atenção. Tem uma app que é free, chama Smile Mind. E aí tem várias aulas, tem para criança, tem para adulto, tem para adolescente, é muito legal. Ajuda a praticar. Então o lado bom dos apps hoje em dia, né? Tem tantos caminhos que a gente pode usar e vários apps diferentes para meditação. Tem o Calm, tem vários bem legais. Muito obrigada então, por encararem o desafio do exercício. Então eu vou só dividir com vocês o que o Haroldo nos traz assim no final, pensando nesse projeto da Odisseia. E também com o conceito da Organização Mundial da Saúde, qual que seria o modelo de cuidar da nossa mente. Claro que isso é um modelo, né? Então é uma proposta, não quer dizer que vai fechar com cada um, mas eu vou dividir aqui os propósitos para vocês terem uma ideia e talvez alguma coisa faça sentido, talvez vocês se conectem, essa área aqui eu acho que eu preciso melhorar, e talvez não, mas pelo menos vocês sabem que esse seria o caminho, né, da Organização Mundial da Saúde para nos dizer cuide da sua mente. E também o do espiritismo, porque tem um item que é só espiritualidade e só a conexão transcendental. Lembrando que o espiritismo tem esses 3 pilares, né? Da ciência, da filosofia e da religião. Então, a primeira delas, eles chamam de modelo biopsicossocial. Então, levando em consideração o nosso biológico com o nosso psicológico, mais o espiritual. Que aí o Haroldo e os espíritas englobam, né, o espiritismo junto. O primeiro item é identificar quais são os traumas da nossa vida, ou com uma psicoterapia, ou sozinho. Essa parte ela é desafiadora, porque acho que muitos de nós, a gente às vezes não tem ideia dos nossos traumas. É somente quando a gente vai começar alguns ciclos se repetirem na nossa vida, ou de alguma forma a gente tem algumas, como que a gente pode dizer, esqueci o termo, feridas. A gente tem uma ferida e a gente fica cutucando essa ferida, até que a gente, tem um mini trauma ali, tem uma experiência ali um pouquinho dolorosa e eu tenho que investigar um pouquinho melhor. A ideia de trabalhar esses traumas é que a gente tende daí a se desenvolver por completo, a gente tende a curar aquela área que a gente precisa ser curado e não sair com a ferida, né, machucando outras pessoas, porque várias vezes não é sobre o outro, é sobre a gente e a nossa ferida. Então isso tem relação com a nossa infância, com a nossa educação, com os nossos pais, com vidas passadas, então todos nós temos essas feridas, a gente às vezes não está ciente, não explora, e tá tudo bem, tem tempo para tudo na vida, né? Mas a ideia é que a gente vai entender porque certos padrões são repetidos na nossa família, na nossa vida. O segundo delas é trabalhar o nosso equilíbrio emocional, que está relacionado com o primeiro. Então, nem todo mundo, ninguém vai ser equilibrado emocionalmente 100% do tempo, né? Mas a ideia é que a gente saiba que áreas que são mais fortes, que áreas que são um pouquinho mais fracas, e por que a gente tem, né, uma raiva excessiva ou um comportamento mais controlador, que eu também tenho, por que a gente fica tão triste em alguns momentos, é TPM, será que é alguma coisa a mais? Então a ideia é atingir um pouquinho mais esse equilíbrio, poder, tudo bem, tá triste, ou tudo bem, tá irritado, bom, mas o que eu vou fazer a partir disso, né? Será que eu posso me retirar daquele momento? Será que eu posso me acalmar um pouco, ao invés de atropelar as emoções e sensações e sentimentos e afetar as outras pessoas também?
O terceiro ponto é desenvolvimento dos nossos potenciais próprios. E a gente falou sobre isso quando eu abordei o tema da felicidade, que é, poxa, a gente tem tantas características boas, né, tantos potenciais sensacionais dentro da gente, ao invés de reforçar o que a gente não é bom, vamos reforçar o que a gente é bom, né? Se tu tem várias habilidades em determinada área, reforça mais aquilo, né? Ensina outras pessoas, atinge teu potencial, que é dessa forma com que tu vai estar mais conectado contigo mesmo, com a tua essência. O quarto dele é o propósito. Eu achei esse interessante porque às vezes a gente se perde no propósito da vida, né? E aí, qual que é o nosso propósito? Porque também se a gente não tiver um propósito, a gente perde um pouco do significado, né? Por que a gente está aqui, o que eu quero atingir. Esse propósito pode mudar a cada mês, a cada ano, a cada semana, mas desde que ele tenha relação com a nossa essência, com quem a gente é, com quem a gente quer ser, ou como pais, que exemplo vocês querem dar para os filhos de vocês, pode estar relacionado mais com o propósito de família, ou mais de trabalho, ou mais de religião, ou mais de caridade, não importa, desde que esse propósito faça sentido para vocês, para nós. O quinto dele é resiliência para o estresse da vida, para os aspectos desafiadores, porque aí o Haroldo traz muito um termo em inglês que é de coping, né, que é de se adaptar, de saber lidar com os desafios e com os momentos difíceis na vida. Isso é interessante também, porque a gente sabe que a gente está num mundo de provas e de expiações, e se a gente não desenvolve a resiliência, ou se a gente não desenvolve ferramentas, né, de como que eu vou me adaptar, sempre vai ser difícil. Então, sempre vai ter problemas, sempre eu vou estar reclamando, eu vou estar vendo o lado ruim, eu vou estar, poxa, mas tem uma nuvem negra em cima de mim, sempre as coisas estão acontecendo, mas na verdade é que a gente não está aprendendo a lidar, né? E quando os problemas surgem e a gente aprende, e se aquele problema se repete, a gente já sabe lidar de outra forma, né? A gente sabe, opa, isso aqui já me cutucou de um jeito, né, que agora eu já sei como lidar, e é a partir das experiências mesmo que a gente vai aprendendo. O sexto é um trabalho que eu acho que está relacionado com o propósito. Trabalho que contribua para a sociedade ou para a nossa comunidade que nós estamos inseridos. Porque eu acho que muitos de nós a gente pode pensar que, poxa, a gente passa, né, dessa reencarnação para outra e o que a gente deixou, né? Acho que essa ideia de um trabalho que de alguma forma tem alguma continuidade, que a gente deixe um pouquinho da nossa essência, um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa essência com alguém ou com uma casa, com um projeto voluntário. Então, isso não precisa ser o trabalho full-time, o trabalho que vocês escolheram como carreira, mas daqui a pouco um projeto voluntário que a gente esteja inserido, a gente esteja dando de volta para a sociedade, o que é bem legal, que é interessante. E aí, o sétimo, para finalizar, é o desenvolvimento da espiritualidade. É praticar a nossa transcendência. Então, eu não achei um conceito tão fácil para explicar o que é transcendência para vocês. Se vocês já souberem, ainda melhor. Mas se não souberem, a ideia é que seria a nossa conexão com o mundo espiritual, assim, que seria tudo que não é material, né? Que a gente possa ter a nossa conexão com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, com os médiuns. É tudo que não é aqui material, é o que for além, né? De outras dimensões, ou do que vocês acreditarem. E achei legal que o Vitor trouxe bem essa questão da meditação, porque a tarefa de casa que o Haroldo nos dá é explorar essa transcendência, que pode ser através da meditação, que pode ser através da oração, que pode ser através da caridade. Ele sugere esses três. Eu deixaria para vocês escolher um como tema de casa para as próximas semanas aí. Eu estou precisando explorar todos, mas eu vou focar em um, que eu sei que esse um funciona bem para mim, que é a meditação, mas eu ando meio safada, não estou meditando muito. Mas a ideia é que através da meditação, da oração e da caridade a gente atinge essa transcendência. A meditação mais a conexão com o eu interior, esse objetivo. A oração mais essa conexão com a espiritualidade, né? De que forma que a gente acreditar. E a caridade mais em tentando pesar os nossos problemas e vendo que outras pessoas têm vários problemas tão ou mais difíceis que os nossos, né? Acho que é o momento de sintonizar a nossa dor com a dor dos outros e muitas vezes diminuir a dor que a gente está sentindo por poder ajudar um próximo.
Então, deixo essa tarefa de casa para vocês, escolher um desses. E vou terminar com a frase de um médico que ele diz assim, o Dias da Cruz. Em muitas situações, a nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Então, trazendo de novo assim, esse poder, né, de cura que está nas nossas mãos e que está dentro da gente. Claro que quando for preciso, a gente vai buscar tratamento médico, né? Ou amigos, familiares vão nos ajudar, ou quando for preciso, tratamento psicológico, não querendo aqui diminuir, né, as dores e os transtornos mentais. Acho que cada área é uma área, mas se não estiver nesse nível de gravidade, que precisa, né, de atendimento médico ou psicológico, acho que a gente tem o potencial, né, como ser humano, muitas vezes de curar a nós mesmos e aos outros. Espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigada por escutarem. E a gente vai para a oração final. Então, fiquem à vontade nas cadeirinhas. Se quiserem modificar, podem modificar. Deixando o pessoal que vai para o passe aos pouquinhos se organizando. Convido vocês, então, a fechar os olhos, relaxar um pouco na cadeira, respirar fundo, pensando que as dificuldades, esses problemas ficaram do lado de fora, que nesse momento a gente está sendo reestruturado, está sendo influenciado por uma energia de luz, nos focando nos nossos chakras, nos nossos pontos de energia, que aos pouquinhos vão se reestruturando. Vamos agradecer por estarmos aqui na noite de hoje, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, amigos, e vamos solicitando uma luz especial para as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas que se encontram na rua, ou em abrigos, em hospitais, as pessoas que estão com maiores enfermidades e problemas psicológicos ou físicos. Organizando essa energia para a água frutificada, para a sala de passe, que ela possa nos acompanhar durante a semana, e que a gente possa continuar no caminho do bem, refletindo sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, e acolhendo mais pessoas do que criticando. Graças a Deus. Obrigada.